Hoje a gente vai mergulhar numa das alegorias mais famosas da história, mas com uma roupagem totalmente nova. Vamos falar da Caverna de Platão, só que adaptada para a nossa era digital. A ideia aqui é investigar por que, às vezes, quanto mais claro a gente enxerga o mundo, mais sozinho a gente se sente. Sabe aquela sensação de ser meio que um estranho no ninho nas conversas do dia a dia? Parece que tá todo mundo falando de uma coisa, super focado no superficial, e a gente tá ali buscando algo mais profundo. Essa pergunta que tá na tela, inteligência é igual à solidão, ela toca exatamente nessa ferida, um sentimento que, olha, talvez seja bem mais comum do que a gente pensa. Bom, vamos lá. Parte um mundo de sombras. Vamos começar justamente por essa sensação de estranheza, de desconexão. É quase como estar numa festa onde todo mundo ri de uma piada que a gente até entende, mas acha meio vazia, sabe? Falta alguma coisa ali. E aqui está o ponto principal. Esse sentimento não é um problema pessoal, não é um defeito. E também não é nada novo. Se a gente for olhar para a filosofia, para a psicologia, essa experiência de se sentir um pouco de fora, ela tem raízes bem antigas, fincadas na própria condição humana. Ok, vamos para a parte 2, a caverna digital. Agora sim, a gente entra na nossa metáfora central, a caverna de Platão, totalmente repaginada para os dias de hoje, a era das redes sociais, das nossas sombras modernas. Essa comparação aqui é a chave de tudo. Pensa bem. Platão falou de prisioneiros que só viam sombras projetadas numa parede, e para eles aquilo era realidade. Hoje, bom, hoje sombras são os nossos feeds, né? São as vidas perfeitamente editadas que a gente consome sem parar. Uma realidade que, no fundo, é montada por algoritmos. E para muita gente isso tá ótimo. É uma zona de conforto. É bem mais fácil aceitar essa ilusão de perfeição, essa vida simplificada que aparece nos feeds, do que ter que encarar a bagunça e a complexidade do mundo real. É quase como uma ignorância bem confortável. Mas e quando alguém começa a sentir um incômodo com tudo isso? Isso pode ser um sinal do que a psicologia chama de ruptura cognitiva. E veja bem, não é um problema, muito pelo contrário. É o cérebro começando a sacar que aquelas sombras na parede não são, nem de longe, a história toda. É tipo um despertar. Parte 3. A dolorosa luz da verdade. Só que sair da caverna não é um passeio no parque. Não mesmo. O próximo passo dessa jornada é o choque com a luz. É o confronto com uma realidade que no começo pode ser bem dolorosa. A metáfora do Platão é simplesmente perfeita para isso. Quando o prisioneiro finalmente sai, a luz do sol, que é a verdade, queima os olhos dele, que estavam totalmente acostumados com a escuridão. A realidade, sem filtro, sem edição, ela pode ser bem chocante e até desagradável no início. Pessoas que têm uma sensibilidade maior ou uma mente mais analítica costumam passar por uma coisa que a gente pode chamar de desilusão realista. É a capacidade, ou talvez a maldição, de enxergar os problemas do mundo, as falhas dos sistemas, a complexidade da vida, de uma forma muito crua, sem aqueles véus que a maioria das pessoas usa para se proteger. Então, a gente chega nesse contraste fundamental. De um lado, o conforto de ficar alienado, de aceitar as historinhas fáceis e ignorar o que é complicado. Do outro, a dor da clareza, de ter que lidar com a realidade do jeito que ela é. No fim, é uma escolha entre um conforto superficial e uma verdade que incomoda. Quarta parte: o custo de ver com clareza. Porque enxergar o mundo de um jeito diferente tem um preço, principalmente um preço social. O que será que acontece quando alguém tenta compartilhar essa nova visão com quem ainda está lá dentro da caverna? O mais incrível é que Platão já tinha cantado essa bola há mais de 2000 anos. Ele se perguntou, tá, e se o prisioneiro que se libertou voltar? A resposta dele, os outros iam tirar sarro, iam dizer que sair da caverna estragou a visão dele, quando na verdade o que aconteceu foi o contrário, a visão dele se expandiu. E esse ciclo não muda, ele é atemporal. Alguém tenta compartilhar uma ideia mais complexa, algo que desafia a visão de mundo confortável do grupo, e a reação é quase um roteiro. Geralmente passa por uma dessas três fases. Primeiro, um silêncio constrangedor. Depois, a piadinha, a zombaria, para diminuir a ideia, né? E por fim, o isolamento. A pessoa é simplesmente deixada de lado. A psicologia explica isso com o tal do viés de normalidade. É uma tendência que todo ser humano tem de resistir a qualquer coisa que perturbe o nosso senso de normal. Uma ideia nova e profunda não é vista como uma revelação, mas sim como uma ameaça ao conforto psicológico do grupo. E essa aqui, talvez,
seja a ideia mais importante desta parte. Se sentir isolado por pensar diferente não é necessariamente uma falha pessoal. É o resultado quase inevitável de tentar descrever um mundo em 3 dimensões para quem está super satisfeito com uma visão em 2D chapada da realidade. E chegamos na reta final, parte 5, a liberdade do desconforto. Depois da dor, do isolamento, o que é que sobra? Sobra a liberdade. Mas é uma liberdade que vem com preço, um desconforto que é quase constante. E para ilustrar isso, nada melhor que uma referência que quase todo mundo conhece. O filme Matrix, na sua essência, é uma grande releitura da alegoria da caverna de Platão, só que para a era da tecnologia. A escolha do Neo entre a pílula azul e a vermelha é exatamente a mesma escolha do prisioneiro de Platão. A pílula azul oferece a chance de voltar para a ilusão confortável, de continuar participando do teatro social como se ele fosse real. Já a vermelha, bom, a vermelha oferece a verdade, por mais dura que ela seja. Ela te permite ver as engrenagens por trás de tudo. E depois de tomar a pílula vermelha, não tem como desver. Isso acaba criando um estado permanente de dissonância cognitiva. A pessoa vive no mundo, mas não pertence mais totalmente a ele, porque ela enxerga a manipulação, o efeito manada, o teatro todo que os outros levam tão a sério. E essa frase resume tudo perfeitamente. Aquele sentimento de não pertencer, a ansiedade, a solidão, tudo isso é o preço que se paga pela liberdade de pensar com a própria cabeça, de ver o mundo com os próprios olhos, e não através das sombras que projetam na parede pra gente. No fim das contas, a escolha é essa. A caverna, com suas sombras, contudo sendo sempre previsível, ela oferece um baita conforto. Mas esse conforto tem um custo altíssimo. Ele é, na sua essência, uma prisão para a mente. E a gente termina com essa pergunta, para todo mundo refletir. O que é melhor? A segurança de uma prisão confortável ou os desafios de uma liberdade que é, sim, bem difícil? A resposta para isso define não só como cada um vê o mundo, mas também o lugar que cada um ocupa nele. Vale a pena pensar nisso.